Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Sala de Aula do Futuro. E nessa nossa aula nós vamos tratar um pouquinho de equação do segundo grau. Entre os vários tipos de equações, encontram-se as equações de segundo grau com uma incógnita, com as quais já tomamos contato no oitavo ano, mas apenas em algumas das formas que essas equações podem tomar. Bom, o que pretendemos agora é estudar a relação, ou aliás, a resolução de qualquer tipo de equação de segundo grau com uma incógnita. Escolhendo sempre a maneira mais adequada de o fazer. Vamos começar então essa nossa aula falando um pouquinho de uma situação, problema, para a gente poder ilustrar como a equação de segundo grau é importante. Suponhamos que um campo de futebol tenha 2.800 metros quadrados de área e nós teremos que determinar as dimensões desse campo de futebol. Vemos aí embaixo, então, um desenho de um campo de futebol, um esboço de um campo de futebol, e esse campo de futebol tem de largura x. Vamos, então, considerar que o comprimento seja x mais 30. Então, esses são os dados do nosso problema. O que nós temos que pensar inicialmente? Nós temos que utilizar um pouco dos nossos conhecimentos anteriores, né? O conhecimento que você adquiriu, principalmente quando você trabalhou com geometria e calculava a área do retângulo. Uma forma geométrica, né, do campo, é a mesma forma geométrica do campo de futebol, dos campos de futebol. E no caso, vamos utilizar a área do retângulo, que é igual a base vezes a altura. Substituindo, nós teremos o quê? 2.800, que é a área do retângulo, que é igual a x, que é a nossa altura, e x mais 30, que é a nossa base. Veja bem que nós invertemos aí, né? E nós estamos, na verdade, utilizando aquela propriedade de multiplicação, que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, seria mais conveniente então, colocar o x na frente para facilitar a nossa multiplicação, nossa distributiva futura. E aqui está. Resolução. Vamos lá. Fazendo a famosa distributiva, x vezes x, x ao quadrado, e x vezes mais 30, então nós teremos mais 30x. Coordenando melhor essa situação, passando o x ao quadrado e o mais 30x para o primeiro membro, trocando seus sinais, é lógico, nós teremos menos x ao quadrado, menos 30x, mais 2.800 igual a zero. Temos assim uma equação de segundo grau, já que o maior expoente da incógnita é 2. Lembrando que o que vai determinar o grau, né? O grau da nossa equação vai ser sempre relacionado com o maior expoente que você tiver na equação. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que é a equação de segundo grau. Chamamos a equação de segundo grau com uma incógnita a toda a expressão que se possa escrever na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E você vê que nós temos uma condição de existência. Nós temos que considerar sempre que o a tem que ser diferente de zero, onde a é diferente de zero. Por quê? Veja bem, se tivermos a igual a zero, então não seria uma equação de segundo grau, e sim do primeiro, né? Porque 0 vezes x ao quadrado é zero, então só ficaria bx mais c igual a zero. Chamamos, então, quando nós temos a forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, de forma canônica. Mais adiante nós vamos falar o que é forma canônica. Uma equação está escrita na forma canônica quando o primeiro membro é um polinômio reduzido e o segundo membro é zero. Então, veja bem, nem sempre a gente vai trabalhar com uma equação já prontinha, bonitinha, no formato de uma equação reduzida, de uma forma canônica, né? Então, olha só, a maioria das equações de segundo grau não estão escritas na forma canônica. Temos que as colocar utilizando as regras de resolução de equações, parênteses, denominadores, operações de soma, subtração e etc. Veja bem, então lembrando, então vamos ver o significado de canônica aqui. Canônica é a mesma coisa que reduzida. Vamos ver alguns exemplos? Exemplos de uma equação de segundo grau que não está escrita na forma canônica. 4 mais 3x igual a menos x ao quadrado mais 2. Então, o que acontece? Nós temos que as colocar na forma utilizando as regras de resolução de equações. Nesse caso, então, inicialmente, vamos passar o menos x ao quadrado para lá, mudando o sinal, ele fica positivo, e o mais 2 também passa para lá, mudando o sinal, fica negativo.
Operando então 4 menos 2, nós teremos mais 2. E por fim, então, nós teremos exatamente o que foi proposto no slide anterior. O que nós fizemos? Nós passamos todos os elementos do primeiro membro, transformamos isso aí, né? Reduzimos o máximo que nós pudemos e obtivemos aqui, então, um polinômio. Você vê que você não consegue mais fazer mais nada. Você tem absolutamente a maior forma reduzida possível. X ao quadrado mais 3x mais 2 igual a zero. Forma geral de apresentação de uma forma, então, de uma equação de segundo grau completa vai ser sempre ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembrando agora aqui que é importante você saber que essas letrinhas coloridas que nós colocamos aqui, o A, o B e o C, são chamados de coeficientes, tá? E detalhe, vou enfatizar mais um pouquinho. Se tivermos A igual a zero, então não seria, né, uma equação de segundo grau, e sim uma equação do primeiro grau. Voltando ao problema anterior, o problema inicial, temos uma equação de segundo grau completa, onde x ao quadrado menos 30x mais 2.800 igual a zero. Veja, observe que eu coloquei o A, né, sendo menos 1. Você vê que eu fiz aí uma apresentação inicial do número que está na frente, né, que normalmente nós não apresentamos, como sendo aí o menos 1 em vermelho. Então, vamos ver um pouquinho se você entendeu o que é coeficiente. O menos 1, então, vai ser o coeficiente A. O menos 30 vai ser o coeficiente B. E, por fim, nós temos o 2.800, que é o coeficiente C. Preste bem atenção que existe sempre uma forma muito importante de você entender, né? Que o A aqui vai ser sempre o número que acompanha a variável x ao quadrado. O B sempre vai ser um número que acompanha a variável x. E o C vai ser sempre o elemento que nós temos aqui independente. Não existe variável próxima a ele, né? Com ele. Falando um pouquinho aqui, dando exemplos de equação incompleta de segundo grau, quando está faltando o C, o coeficiente C. Então, voltando ao problema, temos uma equação de segundo grau onde... Vamos lá. O que nós temos aqui diferente em relação à equação que nós tivemos ali inicial? Bom, observa bem. A letra A, no nosso caso aqui, o coeficiente A é menos 20. O coeficiente B é 10. E observe que não aparece o coeficiente C. Então, o coeficiente C aqui, no caso, vai ser zero. Então, isso aqui representa, então, a equação incompleta de segundo grau, que está faltando o coeficiente C. No próximo, nós temos o quê? Uma equação incompleta de segundo grau. Vamos ver aqui o nosso problema aqui. Nós temos, então, que o A é menos 3,5. Então, é o A. O B, você percebe que não existe. Não existe um número, não existe, aliás, a variável x, e, consequentemente, não existe um número acompanhando essa variável x. Então, o B aqui é zero. E, finalmente, nós temos o C, que é igual a 10. Então, nós temos aqui a representação de uma equação incompleta de segundo grau, faltando o coeficiente B. A equação incompleta do segundo grau. Um outro exemplo, olha só. Nesse exemplo aqui, nós temos o coeficiente C faltando. Então, vamos analisar. O A vale 2, o B vale 4, e o C não existe aí, né? Então, vamos considerar o C igual a zero. Então, nós temos aqui uma equação incompleta de segundo grau, faltando o coeficiente C. Mais alguns exemplos interessantes. Olha isso, então. Isso aqui é mais que completa, é incompletíssima, porque aqui nós temos apenas o A. Então, nós temos apenas o coeficiente A, que é 2. Como não existe o B, então o B aqui é zero, né? E o C também é zero. Então, nós temos aqui uma equação incompleta, onde falta, né? Onde está faltando o coeficiente B e C. Os coeficientes da equação de segundo grau, A, B, C, vamos ver, vamos brincar um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho, vamos ver se você realmente entendeu. Aqui, o coeficiente A vai ser o 3, o coeficiente B vai ser menos 4, e o coeficiente C, mais 1. No próximo, o coeficiente A será 1, o coeficiente B não existe, porque inclusive você vê que não existe a variável x, e o termo independente que nós temos aí, o menos 1, simboliza o C. No próximo exemplo, nós temos o A igual a 2, o B igual a 3 e o C igual a 5. No próximo exemplo, o A é menos 1,
o B é mais 8 e o C não existe, ele não está aparecendo, então o C vai ser zero. No próximo exemplo, nós temos menos 4x ao quadrado, e você percebe o quê? Que o A é menos 4, o B é zero e o C é zero. Você vê que não existe ali a representação do B e do C. Você aprendeu no sétimo ano que raiz é solução de uma equação e é o valor atribuído à incógnita que torna a sentença matemática verdadeira, não é? Então, olha só, vamos pegar um exemplo de uma equação de segundo grau. X ao quadrado menos 8x mais 15 igual a zero. Nesse primeiro momento, nós não vamos trabalhar a resolução. Então, vamos acreditar aqui, nesse momento, que as raízes são 3 e 5. Tá? E, nesse caso, são os únicos números que tornam a sentença matemática verdadeira. Como assim verdadeira? O que seria isso? Sentença matemática verdadeira. Vamos ver. Seria o seguinte, fazendo uma prova real, substituindo o valor que nós inicialmente demos ali na outro slide, que era a primeira raiz sendo 3, substituindo no x, olha só que interessante, nós teremos 3 ao quadrado, menos 8 vezes 3, mais 15 igual a zero. Então, nós teremos 9 menos 24, mais 15 igual a zero. Menos 15 mais 15, zero. Zero é igual a zero? Sim, é uma sentença matemática verdadeira. Então, isso quer dizer que, aqui quer dizer que o 3 realmente é uma raiz daquela equação lá de cima. Vamos agora substituir, então, 5? Vamos testar, vamos ver se o 5 realmente é a raiz daquela equação. Substituindo na variável x, então nós teremos 5 ao quadrado, menos 8 vezes 5 mais 15 igual a zero. 25 menos 40 mais 15 igual a zero. Ou seja, menos 15 mais 15 igual a zero. Zero é igual a zero? Sim, perfeitamente. Né? Provamos aí que a sentença matemática é verdadeira. Consequentemente, o 5 também é raiz dessa equação. Lembrando que quando nós tratamos de equação de segundo grau, e estamos falando de raízes, nós temos aqui, por ser equação de segundo grau, nós temos no máximo duas raízes para essa equação, né? Isso não quer dizer que seja a única resolução. Nós poderemos ter duas, uma ou nenhuma. Na equação de primeiro grau, lembrando você tinha até uma resposta. Poderia acontecer de você não ter nenhuma resposta. Provamos que as raízes reais, então, nesse caso, ou soluções da equação são realmente 3 e 5. Lembrando que existem mais vídeos, né, no nosso site saladeauladofuturo.com. Muito obrigada e até mais.